Então a gente está aqui trazendo essa auspiciosidade, esse estudo da sabedoria acerca das Sagradas Escrituras, que é esse o intuito da Escola Sarasvati, trazer o conhecimento como ele foi passado, seguido na sucessão discipular, que a gente está aqui, né, atrás de grandes gurus há mais de 500 anos estudando na sucessão do Senhor Nityananda, que é o irmão de Gauranga, que é aquele que conseguiu trazer essa sucessão discipular da Escola Sarasvati. E a gente traz os conhecimentos da literatura védica, trazendo cursos, Sagradas Escrituras, trazendo o conhecimento, iluminando, né, o conhecimento do Tantra, para que a gente consiga estar aí seguindo a tradição do verdadeiro Tantra devocional, trazendo essa questão da bhakti, da devoção, que a gente não consegue avançar em nenhum conhecimento espiritual se a gente não tiver fé, não tiver a devoção à deusa. Aí a gente vai ler agora o Chandipatá, que estamos fazendo esse estudo durante o Navaratri, a grande escritura da deusa Durga, que também é a deusa Sarasvati. Namaskandikaya, Namaskandikaya, Om Namaskandikaya, Om Namaskandikaya, Om Namaskandikaya, Om Namaskandikaya. Então, capítulo 12. Meditação. Respira, traz na tua mente a deusa que dilacera os pensamentos. Eu medito sobre a deusa de 3 olhos, Durga, a aliviadora das dificuldades. O brilho de seu belo corpo é como o relâmpago. Ela senta-se sobre um leão e parece muito feroz. Muitas donzelas segurando a espada de 2 gumes e o escudo em suas mãos estão de pé, em prontidão para servi-la. Ela segura em suas mãos o disco, a espada de 2 gumes, o escudo, a flecha, o arco, a rede e a mudra, juntando o polegar e o indicador, com os outros 3 dedos estendidos para cima, indicando a concessão da sabedoria. Sua natureza intrínseca é como fogo, e sobre sua cabeça ela usa a lua como uma coroa. Enquanto ouvimos o verso, nós trazemos a visualização da deusa no nosso coração. Nós estamos visualizando a sua forma como aqui descrita. E quando nós trazemos essa meditação, nós precisamos usar um pouco a nossa imaginação, porque aqui eu vou criar um quadro, eu vou pintar um quadro da deusa no meu coração, na minha consciência, impresso. E aí essa imaginação, que vai criando uma forma dentro da minha mente, dos meus pensamentos, ela é como uma oração, como um mantra poderoso, como uma chave para a libertação dos maus pensamentos. Aqui, nessa visualização, ele descreve as armas da Mãe Divina. Cada arma da Mãe Divina é um mantra, é uma virtude que pode transformar as nossas más tendências. Então eu vou meditando em arma por arma. Ele vai descrevendo aqui as armas e eu vou trazendo no meu pensamento. Aí o que acontece? Essa forma da Mãe Divina, ela foi visualizada anteriormente pelos sábios que trouxeram essas escrituras. Aqui o sábio Markandeya, o sábio imortal, que vive nos Himalaias. Ele teve a visão da Mãe Divina, ele teve esse darshana, essa percepção direta da forma da Mãe impressa na natureza.
E aqui ele descreve poeticamente para que nós, praticantes, né, possamos conectar a nossa mente, a nossa imaginação, a nossa devoção à descrição aqui desse livro, de forma que a deusa que aparece na minha imaginação, a forma da Devi que aparece na minha mente, no meu coração, ela tem uma conexão direta com a forma real que foi vista pelos sábios e descrita nas escrituras reveladas. Então a gente cria essa conexão a partir da meditação das palavras do sábio. Então a deidade mental ela se torna real a partir dessa conexão das palavras, da descrição do sábio que teve o Darshana. Então as almas autorrealizadas, elas podem transmitir a verdade porque elas viram a verdade. Tiveram o Tattva Darshana, o Darshana da verdade. Então é um conhecimento que não pode ser acessível pelo intelecto, ele traz a forma da Devi. A forma da deusa é pura, a forma dela é real e é eterna. E não é relativa, que existe uma diferença entre a forma de Deus e Deus. Não, aqui no mundo material existe uma diferença entre meu corpo e o meu eu, mas no plano transcendental não, Nahi. O corpo da Mãe Divina, a forma dela é ela mesma. Quando eu medito e trago a visualização das armas da deusa, eu estou tendo contato direto da deusa no meu coração. É por isso que a gente faz adoração à deidade no nosso altar, para que a gente consiga ter essa visualização mais clara, né, da Mãe Divina, de todas as deidades que você puder estar contemplando, a deidade do seu coração. Quando você traz aquela imagem, que você faz um puja, fica mais fácil de você estar não esquecendo da deusa. Quero até comentar aqui que aqueles devotos que ainda não têm uma deidade no altar, que querem se conectar, aproveitar essa energia do Navaratri, você que acompanhou ainda não tem o seu altar montado, vai lá na loja Artigos da Rainha, tem uma devota iniciada da Escola Sarasvati, Anuradha Devidasi, que pode lhe dar boas orientações sobre a parafernália e o que você precisa para montar o seu altar. Sim. E ela tem ali o material também. A parafernália é o material que você vai utilizar, você vai ter que ter, né, a conchinha para estar molhando a deidade, você tem que ver o material da deidade, se pode molhar, se não puder, você vai estar oferecendo incenso, aí tem a lamparina, você tem o potinho da lamparina. Esses objetos que utilizam para estar adorando a deidade é chamado de parafernália. Então, se você mora em Maceió, tem a loja Artigo da Rainha, que também pode estar enviando para todo o Brasil. Você pode estar falando com a gente, olha, tal deidade toca o meu coração, qual é o melhor material de uma deidade que eu possa banhar. Então, são essas sutilezas que você vai trazendo a deusa para pertinho de você. A deusa disse: quem quer que constantemente recitar estes hinos de louvor a mim, com a mente concentrada, sem dúvida eu colocarei um fim em suas dificuldades. Quem cantar sobre a destruição do muito e do pouco, o massacre do grande ego e a morte da vaidade e autodepreciação, seja quem for que atentamente ouvir esta apresentação de minha glória, excelente no 8º, 14º e no 9º dia da quinzena lunar, para eles nenhuma coisa ruim irá ocorrer. É por isso que estamos constantemente recitando o Chanipatá. Não é porque eu já li o livro, não vou mais ler. Não, é uma meditação, é um livro para a vida inteira. É um livro para a gente estar sempre recitando, glorificando 2 vezes por ano. Pelo menos 2 vezes por ano, temos que ler o Chanipatá e glorificar esses passatempos que a Mãe Divina está falando. Ela está dizendo que quem lê o Chanipatá constantemente, que tem esse hábito na sua vida, esse livro no seu altar e o recita, nenhuma calamidade, nenhum problema vai tomar conta dessa pessoa, porque essa pessoa vai ser protegida pelas glórias da Mãe Divina. Então ela fala, ouvir a história da morte do muito e do pouco. Aí a história do Madhu e Kaitaba. Madhu e Kaitaba, os 2 demônios que apareceram no início da criação, quando Brahma nasceu do lótus do umbigo do seu Vishnu, dos ouvidos do Vishnu nasceu 2 demônios.
E o Senhor Vishnu teve que se degradar com eles. Pelo poder da Mãe Divina, o Senhor Vishnu os destruiu. Então, Madhu e Kaitaba, então o Senhor Vishnu foi conhecido como Madhusudana, o matador de Madhu, o matador da dúvida. É muito ou é pouco? Eu tenho muito, ou eu tenho tão pouco. Então, eu preciso encontrar o caminho do meio. Aí depois eu vi também a morte do Mahishasura. O Mahishasura é o grande ego, que é narrado no início do Chandipatá. No início do Chandipatá também se narra essa história. No Chandipatá se narra a história do Senhor Vishnu matando Madhu e Kaitaba. Também se narra a vitória da Mãe Divina contra o grande ego, o demônio Mahisha. E também se narrou agora por último, a gente ouviu como a Mãe Divina dilacerou o exército da vaidade e da autodepreciação. Tampouco irá a pobreza se apresentar, e nem a separação de seres amados. Nem o medo virá a eles, seja de inimigo, ladrões ou reis, tampouco de armas, fogo ou enchentes. Portanto, esta recitação de minhas glórias deve ser recitada com toda a atenção e deve ser constantemente ouvida com devoção, como o próprio caminho para a autorrealização. Veja só, ela está dizendo que a recitação do Chandi é o sadhana do tântrico. É a prática, a disciplina constante. Quer dizer, uma pessoa pode recitar eles de cabeça. Existem crianças que decoram o Chandi e eles cantam. Você botar no YouTube aí Chandipatá, recitação, você pode ouvir aí os devotos recitando na forma ritual. Aqui a gente está fazendo a leitura em português, mas tem a recitação ritual do sânscrito. E muitas crianças que estudam na escola da deusa Sarasvati, elas aprendem a cantar esses hinos e sabem de cabeça. Então a pessoa dessa é abençoada, porque cada verso do Chandi está pleno de devoção e de conhecimento e de renúncia. Então a pessoa está protegida pelas armas da Mãe Divina. Uma pessoa que recita o Chandipatá está protegida pelas armas da Mãe Divina, vestida com a sua armadura. Esta apresentação de minhas glórias, a grande destruidora de todos os distúrbios, irá trazer paz aos 3 envoltórios naturais de confusão, físico, mental, vital, ou meu próprio, outros e os atos de Deus. Então ela está dizendo os 3 envoltórios, que é o corpo físico, mental, e prânico. Aí ela fala de 3 envoltórios de confusão, porque simplesmente por estarmos encarnados já estamos confusos, né? A gente está achando que eu sou a matéria, eu sou o corpo material que vai morrer, que nasceu. Estou tão identificado com a história desse corpo, como eu sofri na minha infância, ou como eu sofri na minha vida, ou como eu fui feliz, tudo isso é temporário, é um sonho. E aí eu fico achando que é o meu eu verdadeiro. Então são 3 envoltórios de confusão. Intelecto, mente e corpo. E a gente precisa purificar o corpo, a mente e a inteligência através do estudo do Chandipatá, das glórias da Mãe Divina. Assim a gente vai desenvolvendo devoção. Eu nunca abandonarei o lugar onde esta narração é bem recitada. Lá minha presença irá constantemente permanecer. Quando oferendas são feitas durante a adoração no fogo sacrificial em grandes ocasiões festivas, esta apresentação de minhas glórias deve ser completamente recitada e ouvida. Eu aceitarei com amor todos os atos de adoração, oferendas e fogo sacrificial, quer seja executado com entendimento ou sem ele. Nos grandes períodos, quando a adoração anual é executada na época do outono, esta apresentação de minhas glórias deve ser ouvida com devoção e total atenção. O homem se tornará liberado de todos os aborrecimentos e, sem dúvida, será abençoado com riqueza, alimentos e filhos. Ouvindo esta apresentação de minhas glórias, de minhas auspiciosas manifestações e minha heróica conquista nas batalhas, um homem torna-se destemido. Você vê que a Mãe Divina, ela está dando uma bênção gratuita, né? Os rituais de adoração descritos nos Vedas, eles são muito cheios de detalhes,
E se a pessoa não cumpre devidamente, a sua adoração é em vão, o seu ritual de fogo. Mas a Mãe Divina está dizendo que ela vai aceitar mesmo aquelas cerimônias, aquelas adorações, aquelas oferendas executadas sem conhecimento, sem claro entendimento do que está fazendo, do que está sendo feito, e feito de maneira incorreta. Ela também está aceitando nas grandes noites do Navaratri. Aqui foi feito referência ao Navaratri do outono, que é o do final do ano. Agora nós estamos no da primavera. A diferente aqui é a diferença do hemisfério, né? Sim, porque a gente está observando de acordo com a Índia, né? E lá, nesse momento, é a primavera. Isso, aí estamos no Navaratri da primavera, porque estamos em Vrindavana. Moramos mentalmente na terra do Senhor Krishna. Então, nós aceitamos residência em Vrindavana, seguimos o Navaratri de Vrindavana. Então, o Chandi, ele deve ser recitado tanto no Navaratri da primavera quanto do outono. E a Mãe Divina está dizendo aí que quando você recita no Navaratri e acende um fogo sacrificial, aprende a fazer uma lamparina e a oferecer no seu altar, mesmo que você não saiba bem como fazer, ainda assim a Mãe Divina está aceitando misericordiosamente. Ela diz que vai residir na casa que se recita o Chandi Patha. Ela nunca vai sair de lá, né? Cheira dele. Então, gratidão a todos os devotos que estão acompanhando aqui esse estudo auspicioso da novena da deusa, que vai terminar amanhã. Então, a gente pode estar hoje, né, antes de a gente dormir, agradecendo a deusa por todas as bênçãos, pela compreensão que eu tive durante esse Navaratri, por todas as formas que eu observei, que eu meditei da deusa, por esse momento que eu estava ali trazendo o meu pensamento, elevando para buscar esse entendimento acerca desses demônios que eu pedi com tanto amor para que a deusa dilacerasse. Então é um momento de agradecimento, de adoração à deusa. E é um festival também, é um momento de recolhimento. Então tem gente que está aí fazendo festas, tem gente que está mais contrito, mais silencioso. O importante é a gente estar lembrando da deusa. É um momento onde o mundo inteiro, né, a gente passa vários festivais, vários dias auspiciosos, lembrando de Deus e das suas várias formas, passatempos onde o masculino está em evidência. Então esse momento do Navaratri a gente está ali deixando só a deusa, né, tá reinando. Os deuses estão pedindo orações. É um momento muito interessante da gente observar como que todo o masculino foi ali se prostrar aos pés da deusa. As orações que a gente está acompanhando aqui no Chandi Patha traz como que eles foram lá com todo amor, com toda doçura, com toda humildade. Esses homens, os devas, grandes sábios, tá ali pedindo a deusa para que salvassem eles. Então o momento do Navaratri é o momento onde a gente vê o empoderamento, onde só a deusa salva. É o momento da gente estar ali trabalhando também o nosso sagrado feminino, receber essa força da deusa para a gente continuar na nossa batalha do dia a dia, para que a gente consiga realizar a nossa missão. Qual que é o seu lugar no mundo, né? Qual é o seu direito, qual é o seu dever. Então busque essa conexão com a deusa para estar aí recebendo mais força, né, da Durga, que é a fortaleza, para que você continue com saúde, com vigor e com paz, e principalmente com amor no seu coração. Então gratidão a todos os devotos. Jai Radhe, Navaratri Ki Jai! Jaya Sri Radhe. Jaya Shri Radhe. Eu sou Jagadananda Sarasvati Das Bal. Estamos aqui na Escola Sarasvati fazendo a leitura do Chandi Patha, que é o livro que conta a história da deusa guerreira, a deusa Kali, a deusa Durga, essa que está montada aqui no tigre, da sua força e poder feminino. Então é uma escritura tântrica e nós estamos bem avançados na leitura, já estamos no capítulo 12. Se você tem interesse, sentir interesse de estudar mais profundamente as escrituras que versam sobre o Tantra no Spotify, essa leitura no Spotify da Escola Sarasvati, você encontra os áudios da leitura desse livro, áudios
que vai lendo cada verso e trazendo uma explicação. Então, através de podcasts, a gente está lendo já faz algum tempo. E se você quiser conhecer mais sobre a grande deusa do Tantra, aí você escuta aí as aulas do Navaratri, que estão disponibilizadas aqui no canal da Escola Sarasvati. Então, curte o canal para ajudar a gente a crescer, a alcançar mais pessoas. Se você acha que o conteúdo é relevante, comenta aí para que ganhe mais visibilidade esse conteúdo, tá ok? Então nós vamos ler o Chandipata, que descreveu a batalha da deusa Durga contra o exército de pensamentos. E nós estamos no capítulo 12, verso 15. Om Namaschandikai, Om Namaschandikai, Om Namaschandikai. Então, nos versos anteriores, nós descrevemos aqui, lemos a descrição de como que a grande deusa estava se degladiando contra o exército de pensamentos e, por fim, ela destronou vaidade e autodepreciação, agradando, assim, todos os seres celestiais. As nossas virtudes foram colocadas novamente no trono, no controle do nosso ser, do nosso corpo. Então, os devas ofereceram orações à Mãe do Universo e agora ela está abençoando aqueles que cantam esses passatempos, que cantam essas histórias e que fazem com que outras pessoas também escutem as histórias de como que a grande deusa Mãe, a grande Shakti, a energia vital, destronou vaidade e autodepreciação do controle do nosso corpo. Então aqui ela está dando bênçãos. Ela está dizendo assim, a Mãe do Universo: os inimigos perecem e a riqueza é gerada para aqueles que ouvem essa narrativa de minhas glórias e suas famílias se regozijam. Então, esse verso aqui está dizendo que a pessoa que constantemente está ouvindo as glórias da Mãe Divina, a sua batalha contra o grande ego, contra a vaidade, contra a autodepreciação, contra o exército de pensamentos com as armas das suas divinas virtudes, quando você ouve essa história, ou faz com que outra pessoa escute, então você alcança prosperidade. E os seus inimigos, os inimigos quem são? Quem são meus inimigos de fato? Eu posso considerar que uma pessoa é meu inimigo, mas meu verdadeiro inimigo está dentro de mim, são os meus pensamentos, os meus maus pensamentos. Então a deusa Durga, a deusa Kali, que penetra na escuridão do inconsciente, ela vai limpar a consciência daqueles que ouvirem essas histórias, ouvir essa narrativa do Chandipata. Deixe que minhas glórias sejam ouvidas em toda parte. Isso é a Mãe Divina que está dizendo. No exercício da paz, em vista de um sonho mau, ou para aliviar efeitos adversos das posições dos planetas. Veja bem, no conhecimento do Tantra, nós temos também o conhecimento da astrologia. Então, o Tantra envolve todas as áreas da nossa vida. Na astrologia, a gente sabe que no momento do nosso nascimento, existem planetas que estão em determinado ângulo com a Terra. E isso mostra como que vai ser os nossos dias sobre a Terra. Então as cartas astrológicas eram lidas mesmo na época de Jesus. Os 3 reis magos viram ali no céu a estrela indicando o nascimento do mestre. Então, cada um de nós, quando nascemos, tem uma estrela no céu específica. E a posição que os planetas se encontram perante essa estrela determina algumas dificuldades que temos que passar na vida. Então aqui a deusa está dizendo que aquele que ouve as glórias de Deus, aquele que canta as glórias da Mãe de Deus, que está sempre se recordando da Shakti divina, que dá vida a tudo que existe, então essa pessoa é liberta das influências planetárias. Se você tem fé em Deus, as influências planetárias não podem lhe tocar. Então a Mãe Divina está dizendo, se você escuta essa guerra contra o exército de pensamentos que foi travado pela grande deusa, se você escuta esse
tópico, aí toda a influência planetária, né, que muitas vezes os astrólogos têm que recomendar sementes específicas, joias específicas e yantras específicos para anular influências planetárias na minha vida financeira, na minha vida conjugal, na minha vida familiar, na minha saúde. Aí eu não preciso nada disso, basta ouvir as glórias da Mãe de Deus, basta ouvir as glórias do Divino, que toda má influência planetária será colocada para longe. Os aborrecimentos diminuem tanto quanto as influências angustiantes dos planetas. O sonho mau percebido pelos homens torna-se um bom sonho. Às vezes aqui a gente começa a entender que uma, entre aspas, maldição na verdade era uma bênção. Porque Deus ele se manifesta nas dificuldades da nossa vida. É nos momentos de provação, quando vem uma doença, quando vem um teste, um saber enfrentar os meus sentimentos, as minhas emoções, que às vezes querem me colocar para baixo, às vezes querem me envanecer. É nesse momento de dificuldade, da batalha contra os pensamentos, que Deus se revela e que Ele executa a sua divina graça. A sua graça se manifesta na nossa vida. Então Durga, essa deusa guerreira que traz as armas das virtudes, que vem montada no tigre da força e poder feminino, ela é a deusa que se manifesta nas dificuldades. Mas ela está dizendo que todas as dificuldades, mesmo aquelas trazidas pelas posições planetárias no meu mapa astral, ou seja, um karma que eu não posso mudar. Quando eu digo influência planetária, que eu nasci naquele horário, é um karma que eu não posso mudar. É o fruto de um trabalho que eu vou ter que colher. Alguns karmas a gente pode mudar. Existem vários tipos de karma, vários tipos de resultado do nosso trabalho. Alguns eu já colhi, é o corpo que eu tenho. Eu já nasci sem um olho, por exemplo. E foi como eu tive que nascer, eu vou ter que enfrentar esse karma. Mas aqui ela está dizendo que mesmo aqueles karmas adquiridos por posição planetária, que é um tipo de karma que eu não posso mudar, ele muda. Então a pessoa pode confiar em Deus. Quando você confia na força da Mãe de Deus, da Mãe Divina, a deusa guerreira, a energia vital que habita a tua coluna, aí você consegue se libertar de todas as más influências, inclusive das planetárias. Apazigua as crianças afetadas pelas existência de adversidades planetárias e é a melhor causa de amizade quando as associações dos homens tornam-se segmentadas. Então, ouvir o Changpatá causa também a união quando a gente briga com a pessoa, quando a gente se aborreceu com um amigo, com um familiar e quer resolver essa situação, recita a batalha da deusa contra o exército de pensamentos, ouve essa mensagem que as querelas familiares ou com amigos ou nos nossos relacionamentos poderão ser resolvidas pela graça da Mãe Divina. Aniquila a leitura desse livro, aniquila a força de malfeitores e a sua recitação destrói demônios, fantasmas e espíritos maléficos. Então, muitas vezes nós somos afetados por pensamentos que vêm como se fossem fantasmas do passado, espíritos maléficos que me trazem medo do futuro. E aqui a gente desenvolve confiança. Esse é o efeito de se recitar a grande escritura da deusa Shakti, da deusa Durga, da deusa Mahakali. É se libertar de todas as formas de medo. Tá bom? Então, depois a gente dá continuidade à nossa leitura. Gratidão pela sua presença aqui nesse momento auspicioso de oração e de meditação. Jaya Sri Radhe.